Greetings world, we are anonymous. A verdade sobre a Rede Globo. Se você acha que o Brasil vive uma democracia, você vai se surpreender fortemente assistindo ao impressionante documentário Muito Além do Cidadão Kane, produzido pela BBC de Londres, a maior e mais respeitada televisão pública do mundo. Você vai tomar conhecimento de um fato escandaloso que envergonha e denegride a imagem da democracia brasileira perante o mundo e do qual a maioria do povo brasileiro sequer desconfia. Saiba detalhadamente como a Rede Globo de televisão manipula e direciona a opinião pública brasileira de acordo com seus interesses particulares, passando por cima de qualquer conceito de ética, isenção jornalística e compromisso com a verdade dos fatos. Entenda como a Rede Globo se tornou o mecanismo usado pelo poder econômico para fazer prevalecer suas ideias, manipulando a opinião pública com uma precisão científica, tornando quase impossível que forças contrárias a seus interesses se estabeleçam no cenário nacional. Um documento jornalístico imprescindível para quem quer conhecer a fundo a realidade da imprensa no Brasil. Neste incrível DVD, você vai ser convidado a vislumbrar um panorama trágico e assustador que transformará para sempre a sua visão sobre a realidade brasileira. Você terá acesso ao surpreendente depoimento do ex-diretor-geral de jornalismo da Rede Globo, Armando Nogueira, contando os bastidores da manipulação da notícia e da interpretação tendenciosa de fatos praticada pela emissora. Grandes personalidades e políticos de expressão nacional falam sobre a manipulação da Rede Globo nas eleições e no posicionamento político de seus aliados. Chico Buarque explica o Brasil através da análise da influência negativa da Rede Globo sobre o desenvolvimento social e político do país. Não se faz nada no Brasil sem se consultar a família Marinho, é assustador. Depoimento do atual presidente da República e então o sindicalista na época que traça um preciso panorama sobre o absurdo poder desse conglomerado jornalístico. Entrevista com diretores de redes de televisão europeias, manifestando a sua repulsa e indignação ao modo como a Rede Globo de televisão desrespeita os princípios da ética e isenção jornalística. A verdade sobre as diretas já. Veja como a Rede Globo tentou abafar durante muito tempo as manifestações de apoio popular às eleições diretas para presidente da República. Assista às matérias jornalísticas produzidas pela Rede Globo, consideradas um atentado à nação brasileira, onde são totalmente distorcidas, disfarçadas e minimizadas as manifestações populares mais significativas da história do Brasil. Lula 10º Collor, fraude nas eleições presidenciais. Saiba detalhadamente como a Rede Globo construiu o personagem Fernando Collor de Mello e o colocou na cadeira da presidência da República do Brasil. Conheça os bastidores de uma das mais graves e escandalosas fraudes políticas da história do Brasil. A Globo monta um debate especialmente para deter Lula e eleger Collor. Saiba como a Rede Globo manipulou e editou o debate, dando a Collor a margem de 1% sobre Lula, o levando a ganhar as eleições. Foi um crime com flagrante delito. Presidente da Associação dos Jornalistas do Brasil. Saiba como a Rede Globo escondeu da opinião pública os escândalos de corrupção do governo Collor e só os colocou em seus telejornais após a repercussão atingir níveis nacionais. Rede Globo frauda eleições no Rio de Janeiro. Veja como através de um bombardeio constante de pesquisas eleitorais fraudadas a Rede Globo tentou impedir a eleição do então candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Resultado: Leonel Brizola ganhou as eleições com larga vantagem e os repórteres da Rede Globo foram durante muito tempo hostilizados e agredidos por cidadãos cariocas indignados. Depoimento de autoridades e personalidades do meio jornalístico atestando o absurdo de tamanho ato de desrespeito à democracia. Manobra política de Antônio Carlos Magalhães rende 350 milhões para a Rede Globo. Saiba os detalhes da manobra política feita por Antônio Carlos Magalhães para favorecer a Rede Globo. Tráfico de influência envolvendo contratos do governo federal brasileiro rendem 350 milhões para a emissora. Uma lição prática de como se realmente faz política do Brasil.
Em troca, Antônio Carlos Magalhães recebe várias concessões da Rede Globo na Bahia, onde constrói um império de comunicação que o mantém no poder até hoje. Presidente Sarney dá 90 concessões de TV em seu mandato, incluindo 2 afiliadas da Rede Globo para si mesmo. Desde então, por lei, nenhuma concessão mais pôde ser dada. Um verdadeiro monopólio da informação é criado a partir desse momento. A história secreta da Rede Globo. Um super investimento do governo militar em telecomunicação dá suporte para que nasça uma das maiores redes de televisão do mundo, idealizada unicamente para transmitir à nação as informações e fatos que fossem convenientes ao próprio governo. AI-5, sequestro do embaixador americano, bombardeio do teatro, assassinato do jornalista Vladimir E. Saiba a verdadeira versão de como fatos como esses aconteceram e a forma distorcida como a Rede Globo apresentou essas notícias ao país. Entenda o sentido por trás da notícia. A partir do momento em que você tem um instrumento de comunicação que atinge 99% dos habitantes do país, e esse instrumento de comunicação veicula como verdade absoluta um ponto de vista elaborado por meia dúzia de ungidos pelo poder, acaba-se com toda a possibilidade de democracia no país. Trecho da entrevista concedida pelo então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. Alegando o direito à liberdade de expressão, a Rede Globo age sem nenhum temor e com a certeza absoluta da impunidade, fazendo publicidade política para seus aliados e denegrindo a imagem de seus opositores através de denúncias especulativas e irresponsáveis em matérias jornalísticas tendenciosas, direcionando a opinião do telespectador ao que lhe é mais conveniente. Muitas mais revelações surpreendentes nesse incrível documentário jornalístico produzido pela BBC de Londres. Não seja mais enganado. Entenda o sentido oculto por trás da notícia e saiba se posicionar frente às questões da importância nacional sem ser influenciado pelo lado negro do jornalismo brasileiro. Nós somos anônimos. Nós somos muitos. Não esquecemos. Não perdoamos. Nos aguardem.